Está no ar o nosso programa Papo com o Professor Artista. Eu sou Jean Vieira, estudante de arte e aluno egresso do curso de Pedagogia da Faculdade Novo Milênio. Bom, hoje nós apresentamos o nosso programa Papo com o Professor Artista, edição 2, do ano de 2022. Este que é uma ação educativa e cultural do Programa de Extensão do curso de Pedagogia por meio do Polo FNM e da Rede Arte na Escola. Desde 2013, o Polo FNM faz parte da Rede Arte na Escola, por meio do projeto de extensão entre a Faculdade Novo Milênio, sediada em Vila Velha, Espírito Santo, e o Instituto Arte na Escola, que está sediada em São Paulo, São Paulo. A Rede Arte na Escola, ela conta com 33 polos, sediados em 33 cidades, 17 estados, unido em um único ideal: melhorar o ensino de arte em todo o território nacional. A Rede Arte na Escola está presente em todas as regiões do Brasil, por meio de convênios com universidades e institutos de ensino e de cultura. Cada unidade conveniada é um polo arte na escola. E no Espírito Santo está sediado na Faculdade Novo Milênio. Quer saber mais sobre o Arte na Escola? É só acessar www.artenaescola.org.br e não se esqueça, siga o Polo no Instagram. Desejamos que este espaço seja um espaço de troca entre os nossos convidados, sejam eles discentes ou docentes, de arte. Nesse sentido, para participar, é só sinalizar que deseja fazer uma pergunta ou mesmo inserir no nosso chat. No programa Papo com o Professor Artista dessa noite, nós temos como convidado o professor e doutor William Trindade. E para mediar o nosso bate-papo, contamos com a presença da nossa querida professora Maria da Penha Fonseca. Sejam todos bem-vindos. E é com muito prazer que nós recebemos hoje o professor William, para o nosso programa Papo com o Professor Artista, que não está aqui tão perto de nós em Vitória, né? Ele está em algo de Vitória, mas uma Vitória mais distante daqui. E temos muitas trocas para esta noite. O professor William é professor adjunto e coordenador do colegiado do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Membro do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da UFOB. É doutor em Educação e Linguagem Visual pela Universidade Federal do Espírito Santo. Mestre em Educação também pela UFES. Especialista em Educação Inclusiva e Diversidades. Graduado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo. Graduado em Pedagogia pela Multivix. É artista visual com exposições no Brasil e no exterior. Foi diretor escolar da Rede Estadual do Espírito Santo. Foi professor da disciplina no curso EAD em Artes Visuais. Foi professor de pós-graduação em Arte na Fabra, Centro de Ensino Superior. Professor de arte na Rede Estadual do Ensino do Espírito Santo. Como podemos observar, é um currículo bem amplo. O nosso convidado tem experiências diversas na educação. Docência na educação básica e no ensino superior, gestor educacional, educação presencial e educação EAD, e também é um estudioso e pesquisador dedicado, que a gente sabe. William, considerando toda esta sua experiência e as escutas que nós temos tido atualmente com a temática de muitas pesquisas apresentando que poucos jovens
e pessoas estão escolhendo a profissão docente, né? O exercício de ser professor, de trabalhar na educação e principalmente nas linguagens artísticas. Nós temos nos grandes centros uma demanda, né? O espaço aberto. E imaginamos o quanto isso se amplia quando você se desloca dos grandes centros e vai mais para o interior do estado. Então, conta para gente como você se descobriu professor e artista. E se alguém te influenciou nesta escolha, como que nós, professores, podemos influenciar aqueles que estão no nosso entorno também para o exercício da docência, em arte? Ok, Penha, muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todos, né? A todos os presentes. Um grande abraço para a Andréia, minha colega, né? A Miriam, que está aqui, aos meus estudantes, o Aldo, a Marcília, eu não conheço, Vanessa Xavier, grande artista também. Um grande abraço, um prazer estar aqui neste bate-papo. O Penha, assim, você tocou no assunto, né, que essa semana eu estava até conversando com um amigo docente. É muito triste, realmente, as pessoas estão, eu não sei, né, acho que talvez o nosso contexto hoje de pandemia, de guerra, eu percebo uma certa desesperança no olhar de algumas pessoas, né, de alguns jovens. E realmente, né, existe essa fuga, né, da sala de aula, que a educação ela, né, ela não está como deveria, ela não está como deveria estar, mas aí eu falo, mas ela nunca estará, né? A educação ela é volátil, ela muda, ela se flexiona. Bem, eu vou tentar responder aqui. Se eu não responder, aí você me pergunta novamente. Eu fiz, lá quando eu fiz o segundo grau, né, há muitos anos atrás, eu fiz o magistério. Na época tinha um curso de técnico em agronomia, alguma coisa assim. Eu era louco para fazer técnico em agronomia. Só que o papai na época não deixou. Eu tinha 16 anos, por aí, e o único curso que tinha na cidade era o magistério. Eu fui fazer o magistério a contragosto. Mas sempre gostei de arte, né? Desenhava. Só que quando eu comecei o curso, eu sempre fui muito focado nos estudos, né? E papai comprava os livros, então eu li muito Paulo Freire, já lia Vygotsky, lia nessa época, né? Lá com 17 anos, quando eu terminei, eu lia Rousseau e por aí vai. E aí eu achei muito interessante ser professor, né? Eu fiz os estágios e tudo. Só que quando terminei os 18 anos, eu vim para Vitória, né? Onde fui trabalhar, fui estudar. Muita gente não sabe, mas eu passei em na verdade passei em 4 concursos em Vitória e eu não assumi. Um foi da Polícia Militar, outro foi da Polícia Civil, que não deu certo, e 2 de bancos. Um passei no Banco do Brasil e no Banestes, que o último do Banestes não deu certo, e aí eu desiludi também e não assumi nenhum. E aí, mas só que eu sempre quis fazer arte, eu sempre gostei de arte, mas a minha ideia que eu tinha de artes visuais, eu sabia que era para ser professor, mas não era essa, eu não tinha noção que era todo esse oceano, que é a arte e educação, que a arte, educação em arte, ou muita gente às vezes fala educação artística, eu não me apego muito a essas nomenclaturas não, né? Claro que eu sei que, né, tem Ana May e tal, mas eu não entro nessa questão. Na educação em arte, sim. Quando eu entrei no curso, tem um detalhe também que as pessoas não sabem, eu entrei na UFES de maca, tá? Na época eu estava com hérnia de disco, eu estava praticamente aleijado mesmo, eu estava 3 meses sem andar e sem sentar, e quando foi a minha mãe, que esteja num bom lugar, por ela eu fiz o vestibular, porque eu estava sofrendo muita dor e tal, ela chamou a ambulância e deu um jeito, e eu fiz a prova numa maca e com a prancheta. Eu fiz a prova todo vestibular assim, naquela época, né, não tinha cota, nessa época não tinha cota, não tinha nada não, era aquele vestibular, eram 60 vagas, eu fiquei em 28º. E passei.
Quando eu entrei no curso, aí que tem uma coisa muito interessante, aí eu descobri aquele oceano de possibilidades, né? Você tem desenho, é gravura, é escultura, é vídeo, é estamparia com maravilhoso caseira, né? Que esteja num bom lugar. E, enfim, e tantas outras, era escultura com vilar, era multimeios e tudo, e eu fiquei assim, pronto, aí me encontrei. E aí nas aulas de Almerinda, e Almerinda, né, a professora de História da Arte da UFES, ela falava muito de um artista. E é muito engraçado isso. Ela falava muito do Krasber, Angela Grando falava do Franz Krasber. Eu olhava e falava assim, gente, mas eu conheço o Franz Krasber também, que é mais parecido. É isso aí. Aí um dia eu falei, comentei com a Almerino, falei assim, esse Franz Krasber eu conheço. Eu fui criado ao lado do sítio dele, que meu pai tem um sítio, né, lá em Nova Viçosa. E aí ela falou assim, ela olhou meio assim, desacreditada, eu falei assim, não, sim, eu conheço. Aí que eu fui pesquisar, e, gente, eu convivia com Krasber desde pequeno, assim, através do meu pai, né, que meu pai, policial, era amigo de Krasber desde a década de 70 e tal, mas a relação de amizade deles era mais em relação à questão da guerra, né? Porque o Krasber sobreviveu à Segunda Guerra e tal. E aí que eu fui descobrir, é que eu não conhecia, eu sabia que ele trabalhava com as coisas de arte contemporânea e tudo, mas eu não entendia, né, direito. E aí é que eu fui descobrir o que eu tinha acesso. E quando eu cheguei para ele, que eu falei que eu estava fazendo artes, aí pronto. Aí ele me deu, aí mantivemos uma relação muito, sabe assim, muito mais próxima, né? Muito mais próxima. Aí eu tive muita aula de história da arte, né? Ele conheceu Picasso, ele participou da primeira Bienal, enfim, que aí virou a minha tese, né? Aí depois eu conheci o César Cola, maravilhoso, que eu tenho paixão pelo meu mestre César Cola, maravilhoso. E foi me incentivando a ser pesquisador. E aí eu comecei a trabalhar e aí eu descobri qual era a minha profissão. Tanto que hoje algumas pessoas perguntam, né? Falam assim, não, eu escolhi ser professor, eu gosto de ser professor. E aí hoje nessa semana, né, que eu fui convidado, eu falei, gente, deixa eu ver o que eu fiz aqui na vida. E eu fui olhar quanta coisa que eu fazia. Era levar estudante para o museu, era levar para a galeria, era levar estudante para a mata. Eu tenho fotos levando estudante para a mata para fazer pintura com pigmentos naturais. Então, assim, eu fui me descobrindo, mas eu sabia que eu queria ser professor, entendeu? Então, se tem uma pessoa, além do meu pai, né, que meu pai, mesmo sendo militar na época, é muito conservador, ele me deu total apoio, sabe? Muito apoio, e principalmente também porque o Krasber também me ensinou muita coisa sobre a arte contemporânea, sobre os modernistas que ele conviveu. E assim, aí depois eu fui trabalhar na APAE, né, de Cariacica, onde saiu a minha dissertação de mestrado. E depois eu trabalhei em muitos lugares ali, trabalhei na Montanha da Esperança, lá em Cariacica, que era uma ONG americana que tinha um convênio com a prefeitura de Cariacica, que ficava ali atrás da UNES, onde eu aprendi muito. Então eu fui me construindo. E eu sempre tive um objetivo, né, em ser um bom profissional. Eu sempre tive isso, entregar o melhor conteúdo. Eu sempre tive essa preocupação, entendeu? Porque é a profissão mais difícil para mim, é a mais linda do mundo, porque todo mundo passa pelo professor, o médico, o engenheiro, o juiz, o político, o varredor de rua, o cozinheiro, todos passam pelo professor. Então, eu tive bons professores e eu sempre me procurei em ser um bom professor, porque um mau professor, ele faz um estrago. Da mesma maneira que o bom professor potencializa, acende esse aluno, o professor ruim, ele despotencializa, ele prejudica esse estudante. Eu falei muito, respondi. Perfeito. Sim, pode perguntar. Perfeito. Assim, eu estou encantada com essa narrativa, né? Esse resgate de memória. Porque quando a gente para refletir, por que eu me encontro, né? Qual é o motivo de me encontrar professor? Por que eu escolhi, né, ser o professor de arte? É muito legal quando você faz essa relação,
né? Busca na sua história. E são descobertas maravilhosas. E isso serve muito para a gente, porque eu posso ser o grande influenciador de ótimos professores do futuro. Então, da mesma forma que eu fui impregnado, sensibilizado pela arte, eu também posso, com o meu brilho nos olhos, com o meu encantamento pela educação, com a minha dedicação no meu trabalho, contagiar, né? Influenciar nas escolhas de outros. E isso é muito gratificante, né? Quando você deixa de ter aquele aluno e passa a ter um colega, né? Eu considero o Jean não o meu ex-aluno, mas um colega professor artista, né? Assim como outros que têm também na trajetória. Então, é muito bom isso, assim como eu tenho certeza que os meus colegas professores que estão aqui buscarem na memória e vão encontrar alunos que se tornaram artistas, né? Ou professores, ou uma profissão que tem afinidade, né? Com várias vertentes que a arte transita. Gostaria de complementar, William? Ah, sim, muito bem. Engraçado que você falou duas coisas que é exatamente da maneira que eu penso. Eu sempre digo em minhas aulas, e aí isso eu formulei depois, né, lendo muito, que o professor, na verdade, ele não ensina. O bom professor, ele não, ensina, óbvio, né, ele põe em contato. Mas o bom professor é aquele que, igual você usou a palavra contagiar. Eu falo, ele seduz o estudante a se aproximar daquele conteúdo e mostrar a importância daquele conteúdo para a vida do estudante. Porque isso eu falo, né, nas minhas formações, eu sou professor na Universidade dos componentes de prática, de ensino e de estágio, né, então eu trabalho com formação inicial dos estudantes, e eu sempre digo, sempre pergunte a si próprio, que aí você consegue saber o que você quer fazer. O que eu quero com o meu conteúdo? Então você vai contagiar, porque uma aula de arte, ela não é aquela aula, ela não pode ser aquela aula, né? Eu passo conteúdo, igual uma vez eu vi há muitos anos atrás uma colega, né, ela de outra disciplina, e ela falou assim, William, eu tenho um método muito simples para dar aula. Eu passo conteúdo, faço explicação e passo atividade. E está resolvida a aula dela. E é sempre nessa caixinha, né? Isso, tem a receitinha ali pronta. Tomara que esteja dando certo. Em arte eu não vejo isso. Em arte, exatamente, eu preciso contagiar e mostrar. E o nosso componente, sempre, eu digo, que aqui a gente usa componente, né? Disciplina, componente, enfim. E a gente precisa ficar sempre justificando, né? Para que estudar arte? Na época mesmo que eu fui fazer, muitos familiares falaram, Deus me livre, ser professor de arte ainda, ganha o quanto isso aí, vai fazer outro curso? Enfim, né, visando, não é isso, só que você, quando você trabalha com o que você gosta, e aí tem até uma frase, né, clichê, quando você trabalha com o que gosta, você vive de férias o ano inteiro. Então, a gente estava até comentando antes, né, aqui na universidade eu tenho muitas demandas, são várias comissões, eu atuo em vários espaços da universidade, mas eu levo com muita diversão, entendeu? Com muita tranquilidade. Porque eu faço o que eu gosto. E aí você tocou um outro ponto que um dia eu estava discutindo no sentido, né, do diálogo com ela, porque ela não conhecia. E aí eu fui descobrir por quê, que ela nunca tinha lido Paulo Freire. O meu processo de ensino-aprendizagem dar certo, eu preciso ser amigo do meu estudante. Entendeu? Não é um amigo permissivo, que a gente vai pegar, vai se xingar, vai se agredir. Não, é uma amizade ali no contexto do ensino. Eu respeito, ouço o que ele traz, porque ele está inserido no mundo, ele tem uma cultura visual atravessando, ele vê Netflix, ele tem YouTube, ele tem os blogueiros lá, né, os influencers que ele segue. Então, assim, para que dê certo, e principalmente com a juventude de hoje, é o que eu tenho percebido nos meus estudos de multiculturalidade e interculturalidade. O professor de hoje, de 2022, ele precisa entender essa linguagem. Não adianta chegar truncado
né, não tem receita, óbvio, mas você precisa se aproximar desse estudante e ser amigo dele. E ele precisa ser seu amigo para ter uma confiança, para que ocorra uma aula, para que ocorra um afeto, né, pelo conteúdo, pelo assunto, mas tudo mediado pelo respeito, né, sabendo que em respeito ao conhecimento que o professor tem, a trajetória que o professor tem, porque às vezes tem estudante que confunde as coisas, né? Acho que o professor às vezes caiu ali de paraquedas, e não é. No mínimo, ele passou 4 anos na universidade estudando, lendo, apresentando, então ele tem muita coisa. Então, e exatamente, você falou 2 coisas interessantes, Penha. É isso aí, o contagiar. A aula de arte ela precisa ser contagiante. E o professor precisa ser amigo. A Glécia está aqui, né? A gente está o tempo todo falando, o Aldo também está aqui. Eu preciso ser amigo deles, amigo com respeito, sabe? Porque aí fica bonito o trabalho. Mas aí alguém pode falar assim, William, mas na universidade, lidando com adultos, é fácil. Sim, mas também na educação básica também. Eu fiquei 10 anos em Felrosa, tá? Felrosa, vocês sabem, né? Um bairro, eu não sei hoje, né? Um bairro que tinha, na época, muita violência, muito tráfico. E eu sempre trabalhei. E eu tenho aqui, eu tenho várias imagens, depois se quiser eu apresento aqui vocês várias imagens, em que eu era o professor, nunca abri mão de ser o professor, nunca abri mão de ser o mediador. Eu não assim, só falando, né? De como que eu compreendo uma sala de aula. Todos ali são potentes, todos podem atravessar e serem atravessados, afetar e serem afetados. Mas o professor, ele é o profissional que vai mediar. A palavra guiar, talvez, né? Porque essas questões de nomenclatura, tem gente que pega, e aí eu fico muito preocupado nessa questão de nomenclaturas. Tem gente que fala domínio de sala, tem gente que fala em guiar, tem gente que fala em comandar a sala de aula. Não importa, desde que você respeite o seu aluno, o seu estudante, e ele te respeite, e que você tenha uma metodologia, que aí é que eu acho que o bom professor, ele precisa, é na metodologia, é no método, na maneira, nos procedimentos que você vai levar aquele conteúdo, é que vai fazer a diferença aí nessa coisa complexa que é uma aula, porque uma aula é uma coisa muito complexa, gente, é muito, sabe assim, para dar errado é muito, então por isso você tem que ter muito planejamento. Eu falo muito, né, para os meus estudantes, do planejamento. Fazer uma aula sem planejar é um tiro no escuro. Exatamente. E aí, conte pra gente como que o William concilia o ser professor e o ser artista. E como estes se integram e se conectam no espaço da escola ou da universidade. Interessante, Penha. Engraçado, né? Que quando você quer trabalhar acreditando, né, naquilo que você faz, quando você não está se aventurando, você age de maneira intuitiva. Aí depois você vai ler textos e tu vai dizer, caramba, isso que ela está falando é o que eu fazia. Acho que vocês devem conhecer Rita Irving, uma canadense. Rita Irving, ela está viva, né, professora lá no Canadá, esqueci o nome agora da universidade dela. E a Rita... Obrigado, Glécia. A Rita, ela tem uma teoria que é o ART, que é arte em inglês, né? Uma sigla em inglês, Art Research Teacher. É o artista, pesquisador e professor. E o que acontece? Quando eu comecei lá, uns 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu tive sorte, eu tive uma professora chamada Lacunha. Lacunha, ela pinta, né? Ela tem uma pintura, ela se considera da escola francesa e tal, e ela tem uma pintura muito, muito sofisticada. Eu fui ter aula com ela, e ela, através da Lacunha, eu tive acesso ao Sindiaps, né? Celso Adolfo, Rosana Pastes, Kátia Bobbio, enfim, esses são os artistas hoje que compõem lá. E aí eu comecei. E aí eu comecei a expor, a trabalhar, porque quando eu entrei na universidade, eu já entrei expondo também, né? Eu queria participar, realmente eu vivenciei o curso de artes, eu tenho os meus portfólios até hoje, são relíquias.
Então, eu comecei, e aí é que eu fui descobrir intuitivamente, porque nessa época não se falava muito do professor artista pesquisador, e aí é que eu fui entender que eu tendo uma poética, eu expondo, aquilo estava potencializando o meu trabalho em sala de aula. Por quê? Porque quando eu ia conversar com meus estudantes, eu entendia o que era uma curadoria, uma montagem de uma exposição. Eu já tinha uma ideia sobre mercado de arte, então, que o estudante te pergunta, né? Tanto que eu falo, um professor de arte, ele é um cara que ele sabe muito, precisa saber muita coisa, que o estudante vai perguntar a ele, para que eu estou estudando arte? Por que Mona Lisa tem o valor inestimável? Por que Van Gogh custa 80 milhões de dólares? Então, o estudante ele vai te perguntar isso. E convivendo na arte, aí eu lembro até que Lacunha ela usava um termo assim, aqui é nosso ninho, que aqui a gente vem e a gente se alimenta um do outro, né? Então as trocas, por exemplo, na época tinha a Molga, né? Tinha Mariana Rabelo, eu convivi com elas, com Heloísa Monjardim, e tinha os contemporâneos também, né? Tinha a Rosana Pasti, tem o Celso Adolfo, né, mosaicista, Vânia Calci, então tinha uma galera, assim, eram vários artistas, né, com várias pegadas, e eu convivendo e eu fui aprendendo, então assim, eu acho que eu tive muita sorte, eu fui muito abençoado em conviver com muita gente boa, né, e aí, Penha, e aí é que eu fui entender que eu sendo artista, eu produzindo, claro, criando de maneira consciente, né, não criando para ser artista, para aparecer no jornal ou na coluna social, não, eu tinha, e aí depois, se quiser, eu posso até mostrar alguns dos meus trabalhos aqui, né, assim, que eu consegui captar hoje, aqui no HD externo, e aí eu fui, beleza, lá eu fazia, tanto que um dia uma colega minha até brincou, né, você também, gente, olha, Miriam Pestana, para quem não sabe, eu estudei Miriam Pestana, eu era fã de Miriam Pestana e ela não sabe, tá? Eu estudei Miriam Pestana e depois, aí eu fui encontrá-la na UFES e, gente, que bacana, que é uma mosaicista maravilhosa. E aí o que acontece? Então, beleza, lá quando eu estava na educação básica em Rosa, que lá que eu fui feito professor, e eu tenho o maior orgulho disso, então aí uma colega minha falou assim, nossa, filha, que engraçado, né? Ontem eu te vi no jornal que tinha umas exposições aconteciam ali no Palácio Anchieta, né? Lá no Salão São Tiago, não, embaixo. E aí eu participei de exposições junto, né, com aquelas exposições maravilhosas que eu conseguia. Eu falei assim, que engraçado, eu te vi na coluna social aqui com o governador, na obra lá, e hoje você está aqui em Ferro Rosa dando aula para a quinta série. Como assim? Aquela dessacralização do artista que a Rita Irving traz, né? Hoje em dia não existe mais aquele artista, ele está dessacralizado. Uhum. Há 30 anos atrás existia, hoje em dia não. Então, o professor William Trindade, que participou da exposição ontem lá, junto com o Celso Adolfo, junto com Miriam, junto com... Ai, gente, aquele maravilhoso da UFES, que tem as mãos assim. Depois da Covid eu fiquei... Me dá lapso de memória, tá? Ai, olha, que foi... Professor de Metá, que foi professor de... que era... Atílio Colnago. Gente, quando eu participei de uma exposição com Atílio Colnago, assim, gente, olha que interessante, que bacana... Mas, ao mesmo tempo, também eu sou um professor. Então, lá em Vitória, era muito fácil para mim, entendeu? Era muito fácil. Olha que eu morava no centro de Vitória. Era muito fácil porque eu sempre levei tudo com muita diversão. Então, eu nunca sofri assim, ai, meu Deus, eu tenho que produzir. Poxa vida, mas eu não quero mais dar aula. Pelo contrário, para mim, uma coisa complementava a outra, entendeu? Eu me construía e ia me reconstruindo ali, entendeu? Aí, às vezes, quando eu participava, eu falava assim, gente, mas como é que eu vou mediar? Quando eu ia nas minhas exposições em que eu estava participando enquanto expositor, eu falava assim, mas como é que eu vou mediar os meus estudantes com isso aqui? Entendeu? Então, por isso que eu sempre sugiro os meus graduandos ser um professor artista, tenha uma poética, tenha uma criação, crie. Se você está nessa possibilidade, nesse oceano aí, crie, entendeu? E vai. Então, assim, nunca foi problema. Na universidade, aqui, no meu caso,
que eu espero um dia entregar a coordenação, que eu tento entregar a coordenação, porque é muito trabalho, mas não falo isso, né, eu não falo isso com pesar, não, sabe? Que na verdade eu até gosto de resolver os problemas, mas é muito, 90% do meu tempo é para a coordenação da universidade, do curso. Então, essa parte, então, hoje, Penha, eu estou mais numa pegada da fotografia, numa pegada mais da fine art, que eu estou, né, pesquisando essa questão da interculturalidade, da contemporaneidade e das tecnologias, mas deu assim uma diminuída, e mesmo que agora também eu estou indo para o pós-doc, então acho que vai diminuir mais ainda essa questão, mas pelo menos umas 12 exposições por ano eu quero participar, que eu gosto de me expressar, né, através, então hoje essa questão do artista, o William, ela está mais em stand-by por conta dos afazeres da Universidade do Administrativo, que você, coordenadora, você sabe que, né, é complicado. Mas eu tenho muitos trabalhos, muitos desenhos, eu estou pintando, eu estou desenhando, mas para expor mesmo, quando eu quero, né, pensar uma poética, um conceito, aí isso leva mais tempo, tem que ser mais elaborado. Respondi? Respondeu. Eu, Miriam, Verônica, o grupo que trabalha bem à frente das atividades no Polo, a gente sempre defende muito esse posicionamento, dessa experimentação do material da produção artística. Seja na linguagem que for, mas que o professor experimente, né? Eu lembro muito do Didico, que ele dizia: se oportunize, se deixe fazer, né? Então, pelo menos, se não for para produzir, mas apreciar, né? Frequentar as exposições, apreciar o trabalho do outro, poder olhar o que a arte está sendo produzida, o que está se produzindo de arte, porque é a partir disso que ele vai ter um processo de planejamento criativo, né? Senão o seu planejamento vai cair dentro de caixinha, vai cair tão dentro de caixinha que às vezes ele vai cair nos modelitos, aqueles modelitos fechados, né? Estereotipados para colocar em processo. Vamos lá? Okay. Pode falar, William. Ok, não, o interessante é que aí você complementa mais uma coisa também que eu sempre digo. Eu falo que uma vez por ano, o professor de arte, ele deve ir a uma exposição, nem que seja uma vez por ano. Uma vez por ano ele precisa fazer uma viagem a um grande centro, ou Rio, ou São Paulo, se puder. Então, porque eu sempre digo, William, porque, enfim, eu gosto de viajar, né? Meu Instagram é só de viagem, eu tenho que fazer um Instagram de arte e de educação. Mas eu acho que o professor de arte, ele precisa, sabe por quê, Penha, e os convidados? O médico, se você observar o médico, o advogado, o engenheiro, pessoas de várias profissões, eles têm as suas reciclagens, participam de congressos, participam de seminários, estão sempre... O advogado todo ano não tem que comprar lá o vademecum e olhar, o médico não precisa ver com a revista científica quais as novidades, nós também precisamos disso, entendeu? Se não puder, faça uma pós-graduação, estude, o professor ele precisa de arte, como você falou, é muito arriscado, se você entrar hoje, né, como você falou, nas caixinhas, é o fim do seu trabalho, e vai ser um trabalho frustrante, porque o estudante ele sente, entendeu? O estudante sabe, né, todos nós aqui fomos estudantes, e eu sei quando o professor não está ali, sabe, você falou, com brilho nos olhos, que é preciso o brilho nos olhos, não sabe, a aula não flui, e aí é um fracasso, entendeu? Então ele precisa viajar, ele precisa, se ele não quiser, não puder expor, que vá ver a exposição do outro, ler a exposição do outro, aprender com a exposição do outro. Nós vamos às considerações, que o nosso tempo está terminando, professor William. Como foi esse processo seu de chegada
dentro da escola e como que é o conciliar ser professor, pesquisador, né, e artista. Ok, eu acho que eu vou responder a pergunta da frente para trás. Eu acho que ser professor, artista e pesquisador, né? Porque eu tenho pesquisas, eu tenho os artigos aqui, eu pesquiso, atualmente eu pesquiso interculturalidade e cultura visual, né? O que atravessa o meu estudante, né? Com que ele está em contato. Então, Penha, você viver entre fronteiras, é viver ali, entendeu? Então, ao mesmo tempo que quando eu participei agora de uma exposição, e hoje mesmo eu estava até mostrando para um estudante daqui, né? E eu fiz mostrando um trabalho meu que até fiz a doação lá para a Escola Serra 7, que é um trabalho Infância em Vitória, onde eu faço de uma maneira naif, uma infância em Vitória com brincadeiras e tudo, e a estudante queria trabalhar no estágio, né? Então, eu fiz uma leitura de imagens de um trabalho meu, hoje, agora à tarde, que eu dei aula, e eu fiz uma leitura de imagens com ela, falei de interculturalidade, falei da cultura visual, e ao mesmo tempo eu estava trabalhando. Então, ser professor, artista e pesquisador é ficar vivendo nessas fronteiras, entendeu? Nessas fronteiras entre ser o professor, o artista e o pesquisador, que na verdade eu até gosto, porque tira essa dessacralização, que eu acho que o artista ele não tem que... Ok, vamos valorizar, óbvio, mas tem muita gente bacana aí, mas essa aura toda eu desconfio, entendeu? Porque ele tem que descer cá e sentar e conversar e falar da obra dele. E o interessante é que exatamente eu estava até conversando com um colega essa semana, que por que a profissão do professor ela é diferente? É uma profissão difícil, porque o emocional do professor, eu não sei se a palavra seria ajustado, mas ele precisa estar ali muito bem, como eu posso dizer, porque coisas como essa aqui, por exemplo, acontecem em sala de aula, entendeu? É um estudante te manda para algum lugar e tudo, e você precisa. Eu acho que o mais interessante de sim, ser professor é você saber negociar essas relações, entendeu? Porque é isso que nós temos hoje. E você precisa, então, compreender essas coisas que acontecem, entendeu? É uma necessidade de intervenção, né? Chegamos ao final de mais um programa. E ficamos com gostinho de quero mais. Gostaria de agradecer nessa noite a presença do professor e doutor William Trindade, por compartilhar conosco seus saberes, suas experiências, vivências e quanto ao ensino e criação artística. Gostaria de agradecer também a professora Penha por mediar nosso bate-papo nesta noite, a todos que aqui estão presentes e à Faculdade Novo Milênio. Beijo grande, gente. E até o próximo programa. Muito obrigado, gente. Muito Parabéns. Obrigado, professor William. Estou à disposição. É só chamar. À disposição. Valeu. Um abraço. Valeu. Obrigado, William. Tchau. Tchau.